hoje eu quero começar esse vídeo falando desses homens aqui, desses 4 heróis vivos da nossa geração. Quero expressar aqui o meu orgulho por esses 4 heróis, por esses 4 irmãos africanos que tiveram a coragem de se sobrepor a um sistema corrupto, a um sistema negacionista, que se tiveram empatia com o sofrimento do povo e resolveram se unir e tomar as rédeas das suas devidas nações. Eu não sou boa em decorar nomes, mas eu quero falar o nome de cada um deles aqui, então eu vou ler o nome para vocês. Eu falo concretamente do tenente Assimi Goïta do Mali, falo do capitão Ibrahim Traoré do Burkina Faso. Vou falar particularmente do Ibrahim Traoré porque para mim ele incorpora o espírito de Thomas Sankara. Eu olho para esse jovem de 34 anos e eu enxergo nele um Thomas Sankara. Quem conhece a história do Burkina Faso, do antigo Alto Volta, que depois foi tornado República do Burkina Faso, e conhece a história de Thomas Sankara, vai olhar para o tenente ou o capitão Ibrahim Traoré e vai ver nele o espírito, a personalidade do falecido Thomas Sankara. Falo do tenente Mamadi Doumbouya da Guiné-Conakry e falo do general Abdourahmane Tiani do Níger. Nós vimos o mundo se surpreender com essa, vamos dizer assim, entre aspas, coligação da África Ocidental. Vimos o presidente, o tenente Goïta do Mali fazer um discurso avisando que se tentassem fazer alguma coisa ao Níger, seria uma declaração de guerra ao Mali, ao Burkina Faso, à Guiné-Conakry, ao Níger, e ele enfatizou isso no seu discurso 5 vezes. 5 vezes, avisando o Ocidente e a qualquer país africano que tentasse invadir o Níger. Era uma declaração de guerra para essas 4 regiões da África Ocidental. E vimos o presidente argelino declarar apoio a esses 4 países. Ou seja, nesse momento temos 5 países africanos unidos num único propósito. Exatamente. Também vimos a OCDE condenar esses golpes de Estados, sancionar esses países, porque alegadamente o golpe de Estado vai contra a Constituição. E a maioria dos países da OCDE optaram por sancionar esses países. O único país que se demarcou e não sancionou é a Libéria, cujo presidente é o antigo futebolista que nós todos conhecemos, o George Weah. E ele disse que se tivermos que sancionar esses países, se tivermos que sancionar essas nações africanas por conta dos golpes de Estados, então temos que sancionar também os presidentes africanos que mudam a Constituição a seu bel prazer para se manterem na presidência, para terem presidências vitalícias. Ou seja, ele não concordou. E está certo, porque o cargo de presidente da República não é vitalício. Vimos, agora vindo para Angola, o senhor João Lourenço e o Comitê Central do MPLA condenar os golpes de Estado. E por que eles condenam? Porque o MPLA e o João Lourenço estão a tremer pela base. Por quê? Porque eles sabem que Angola corre o mesmo risco. E eu vou vos ser muito sincero, meus irmãos. Eu amaria que os nossos irmãos militares tivessem a coragem desses homens e dessem um golpe de Estado. É preciso entender que os golpes de Estados que são dados pelos militares não são governâncias permanentes, são governos de transição, porque depois disso, esse poder que fica na mão dos militares por determinado tempo, normalmente tem um período de 18 meses, que é aquilo que as constituições permitem a quando de um golpe de Estado. E depois de um período de 18 meses, então há uma transição do governo para o poder civil. Era preciso que isso acontecesse em Angola. Infelizmente, não podemos contar com os generais em Angola, porque o nosso exército, que devia ser republicano, é simplesmente partidário. Porque a maioria dos generais são todos do MPLA. Nós, não temos generais que não sejam do MPLA, até porque o próprio João Lourenço, em uma entrevista, encheu a boca para dizer que quem não é do MPLA não pode governar,
Então já vimos que tipo de presidência, que tipo de governança nós temos, que tipo de militares nós temos. Então não podemos contar com os generais que estão na frente, que nunca pegaram uma arma para ir combater, não é? E quem de facto um dia foi lutar, quem de facto um dia ficou na linha da frente de combate, é um soldadozinho, é um capitãozinho, é um tenentezinho que ganha mal. São esses que deviam se levantar, são esses que deviam se unir, eleger um deles como líder e ir lutar por nós, pelo nosso país, por eles, pelos filhos dele, pelos futuros dos filhos deles, dos netos deles, porque, meus irmãos, essa Angola pelo qual a gente luta hoje, é para os nossos filhos, é para os nossos netos, não é para nós. E nós temos que lutar. Quisera eu que esses nossos irmãos, tenentes, coronéis, capitães, outros cargos militares que tem, que eu não sei porque eu não sou militar, tivessem a coragem que tiveram o capitão Ibrahim Traoré, o tenente Mamadi Domboia, o tenente Assimi Goia. Quiséramos nós que os nossos tenentes, os nossos capitães, juntamente com os outros soldados, tivessem a coragem desses homens. Esses são os heróis dos dias de hoje. Nós estamos a ver esses homens a resgatar a nossa África, a resgatar a África que nos pertence. Meus amores, a África é o continente mais rico do mundo em termos de recursos naturais. Não tem nenhum outro continente que tem a quantidade de recursos naturais que tem o continente africano. Não é à toa que a África é o berço da humanidade. E a África é ao mesmo tempo o continente mais pobre econômica e financeiramente. Como é que isso se justifica? Como é que você justifica que um continente tão rico seja tão pobre ao mesmo tempo? Porque as riquezas são enviadas para o exterior, são divididas por um determinado número de pessoas. O tenente Tiani, o general Tiani do Níger, cortou o fornecimento de urânio à França. E isso está a deixar a França... Se vocês forem, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas quem já teve a oportunidade de viajar, eu viajei muito, fui para muitos países, muitos, que eu até já perdi a conta. E entre muitos desses países, fui a países africanos. Experimentem fazer um tour pela África francófona para vocês verem o estado que a França deixou os países da África francófona. Nós podemos dizer que os países mais ou menos desenvolvidos na África são os países da anglofonia. A lusofonia a gente sabe o que é. Angola, Moçambique, Cabo Verde ainda vá que não vá, Santo Tomé é uma desgraça. Portugal também desgraçou esses países. A francofonia é pior que a lusofonia. Vão à República Centro-Africana para vocês verem o que tem lá. O Congo, nosso vizinho. Então, o general Tiani cortou o fornecimento de urânio à França, porque eles precisam do urânio para fornecer energia. Por quê? Porque 87% da população nigerina não tem energia. E, no entanto, a gente fornece. Isso faz sentido aonde? Depois não podemos criticar. O homenzinho autoriza um orçamento para reabilitação das estradas em São Tomé. Não tenho nada contra os nossos irmãos São Tomé, até porque todas as vezes que estive em São Tomé me receberam muito bem. Não tenho nada contra eles, não é vocês, meus irmãos de São Tomé, não me entendam mal. Mas o homenzinho aprovou um orçamento, está aqui a notícia, que é para reabilitação das estradas em São Tomé. Angola não tem estrada. Angola não tem infraestruturas rodoviárias em condições. E o homenzinho está aí consertar as estradas em São Tomé, ou está a financiar a reabilitação de estrada em São Tomé. E não podemos falar. Vai autorizar um concurso, e isso é mais uma forma de roubar o erário público, de eleição do melhor município de Angola. Angola tem algum município em condições? Angola tem algum município em condições? Isso é para quê? É para roubar o dinheiro público. Temos uma economia de mercado totalmente fechada, onde vimos o tal dito presidente da República capitalizar todas as infraestruturas, os bens arrestados, ninguém fala nada.
tornando a população cada vez mais pobre. Um Ministério das Finanças, uma equipe econômica e financeira totalmente incompetente que não consegue resolver a situação econômica e financeira do país. Eles vão se enriquecendo e o povo vai ficando mais pobre. E vimos o João Lourenço fazer acordos. Cada acordo que ele faz é mais absurdo que o outro. Por que o João Lourenço não abandona a presidência e vai virar coisa? Ele gosta de viajar, vira turista. Deixa a presidência para quem tem competência. E vêm eles, os membros do MPLA, dizer: eu, Cris, aliás já está no meu perfil, apoio a destituição do João Lourenço. Apoio.